Bom dia a todos. Bom dia. Dia bonito hoje, né? Sol. Finalmente, um final de semana com sol. A gente pode ter a oportunidade de até fazer um bate-volta lá em Caraguá, o litoral. E acho que as palavras de Jesus que ele trouxe no Evangelho não são muito propícias para a gente pensar nisso. Porque ele quebra a nossa expectativa de paz, né? Quando a gente imagina a gente num lugar tranquilo, num lugar em paz, ele quebra a nossa expectativa com aquelas palavras: eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Então, talvez não seja o melhor momento para pensarmos nisso, com as palavras de Jesus. E quem dera se o profeta Jeremias tivesse até essa oportunidade, né, de fazer um bate-volta lá no Mar da Galileia, no dia de sol, e daí sem se preocupar com nada. Ele não teve essa oportunidade. Quem dera se ele tivesse tido, o profeta Jeremias. Ele era um jovem sacerdote que foi chamado para ser um profeta. Ele é um sacerdote de Anote. Ele foi chamado para ser um profeta ali na região de Jerusalém. Ele foi chamado por Deus para fazer uma missão especial, uma missão muito específica, que ele falaria sobre destruição, enquanto outros profetas falavam sobre reconstrução e coisas construtivas. Jeremias foi chamado para falar sobre destruição de Judá. E talvez isso não seja algo que se faça que traga paz. Realmente, não vai trazer paz. Então ele foi chamado para falar sobre destruição e guerras e exílios lá para o povo de Judá. Que através de Jeremias, o Deus foi o principal porta-voz, Jeremias foi o principal porta-voz de Deus naquele período pré-exílico babilônico em que Deus falou: vocês serão exilados, vocês vão ser uma nação destruída, através do profeta Jeremias. E essa missão de falar isso para aquele povo era algo muito ruim para Jeremias. Ele não queria fazer isso. Isso deixava ele com medo, né? Com bastante medo. Mas Deus deu essa motivação para ele de que não seria só isso. Ele iria profetizar isso para o povo judeu, mas no futuro viria uma reconstrução, uma restauração do povo judeu. Então esse era o consolo do profeta. Na verdade, ele foi chamado para falar mais sobre a reconstrução do que sobre a destruição. Esse era o ponto principal. Mas para chegar lá, Jeremias falava sobre a destruição daquele povo. E mesmo com todo aquele medo, todo aquele receio de não querer falar para aquelas nações essas coisas, ele pregou para lugares gigantes, para nações enormes, como por exemplo a própria Jerusalém, Amon e os grandes impérios da época, como o Egito e a Babilônia, que eram impérios que dominavam aquela região. E o profeta Jeremias pregou para eles, sendo que ele nem sabia falar antes, ele nem tinha o dom da fala. Isso ele aprendeu ali no dia a dia, né? Depois que ele foi chamado. E esse tipo de coisa não parece ser muito recomendado para quem está procurando final de semana tranquilo em paz. A gente não recomenda pregar a palavra de Deus para nações gigantes e destruição se você está procurando paz. Se essa semana a gente estava pensando só em passar em Campos do Jordão ou algo assim, acho que não é o melhor momento para pregar a palavra de Deus para esse povo. Porque é um trabalho realmente que exige sacrifício, que a gente deixa muita coisa de lado para fazer esse tipo de pregação. Então exige sacrifício. Jeremias foi perseguido. A vida dele foi de perseguição por causa disso. Porque ele foi chamado para falar para aquele povo. Isso porque Judá viveu em tempos de muita idolatria. Aquele tempo do profeta Jeremias era o tempo de pura insanidade daquele povo. Eles estavam literalmente se curvando para outros deuses, curvando para outras coisas, e diziam para
deuses de pedra e madeira, as pedras e madeiras haviam gerado eles, e aqueles eram os criadores deles. Então, que na verdade Deus é o criador, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Eles diziam que eles perseguiam, na verdade, os profetas de Deus e matavam os profetas de Deus, como aconteceu no reino de Israel. Então, havia muita perseguição com o povo de Deus, daquele povo de Israel e do povo de Judá. E justamente naquele contexto é que Jeremias vai pregar a palavra. Então, aquele povo assassinava, contava mentiras, eles ofereciam sacrifícios a outros deuses, e a paz não reinava ali. Aquele mundo não era um mundo de paz, porque o caos estava ali. E Jeremias justamente falou: se vocês não mudarem a atitude de vocês, vai acontecer exatamente isso que eu estou falando. Vocês vão se enfraquecer, a Babilônia vem e vai dominar vocês. Vocês serão exilados, vocês ficarão exilados por muitos anos lá. E assim aconteceu. Tudo aquilo que eles fizeram autodestruiu eles. As mentiras, os assassinatos, a distância de Deus foi a autodestruição daquele povo. E justamente foi o que o profeta falou para eles. Então, como pode ter paz numa realidade dessa? Sendo que você está fora da tua terra, sendo que você foi tirado da tua casa, sendo que tua nação foi destruída, do nada você está em outro lugar que não é a tua casa. Como ter paz no mundo assim? Então, Deus ordena que ele pregue a palavra nesse contexto, e se ele ao menos pensasse em desistir de falar, de pregar a palavra, né, de falar aquilo que ele foi chamado para fazer, aquilo ardia no peito dele. Ele não podia ficar calado, porque aquilo era como se matasse ele de dentro para fora, a palavra de Deus. Então ele precisava colocar aquilo para fora para o povo, ele precisava falar, ele tinha que proclamar, porque era essa a função dele. Porque se ninguém falasse o que tivesse que ser dito para aquele povo, a maldade das pessoas não seriam desafiadas. As pessoas não seriam desafiadas. Elas não iam compreender o próprio erro. Elas não iam entender quem elas eram, de fato. Que tudo aquilo que elas estavam fazendo eram coisas que estavam autodestruindo ela. E que um dia ia acabar na destruição completa daquele povo. Então, Jeremias precisava desafiar eles. Precisava desafiar o pecado para que eles vissem tudo aquilo que eles estavam fazendo. Então, Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, aos poucos foi enfraquecendo as outras grandes potências da região, como o Egito. E aos poucos ele foi trazendo o povo de Judá para a Babilônia. E ali deixou eles enfraquecidos. E ali eles não tinham mais nada. Só tinham uns aos outros. E isso continuaria acontecendo até que a nação fosse totalmente destruída. E Ananias, aquele profeta que Jeremias fala, ele é o falso profeta, né, que o texto fala. Ananias falou que isso não ia acontecer. Que, na verdade, tudo que tinha sido exilado para a Babilônia ia voltar. E tudo ia ficar bem de novo. Tudo ia ser como era antes. Mas não é isso que Deus está falando. É o que o profeta Ananias está dizendo. Mas não é isso que Deus está falando. Não é isso que Deus quer. Ananias diz: vocês não ficarão mais sob o jugo de Nabucodonosor. Tudo vai voltar a ser como era antes. Vocês vão voltar para a casa de vocês. Mas Judá ele foi avisado por Jeremias que isso ia acontecer. E aconteceu. De fato, a Babilônia tomou posse, enfraqueceu todo aquele povo, como ele tinha profetizado, como Deus pediu para que ele fizesse, ordenou. E o povo de Deus deveria se submeter a Nabucodonosor. Eles não eram para ficar lá apenas como um povo exilado, sempre tristes e pensando: nossa, como a minha vida é horrível, porque eu estou aqui exilado, não tenho mais a minha casa, não tenho mais a minha liberdade. Mas eles deveriam estar lá, vivendo entre esse povo, deveriam comer da mesma comida, trabalhar com eles, vestir da mesma roupa,
e viver com eles de fato como uma sociedade só, como um povo só, se integrar na sociedade. É isso que Deus quer daquele povo. E de modo que eles fizessem parte daquele povo como uma nação só. E ali eles iriam sentir as consequências realmente do que é viver uma vida afastada de Deus, em que aquela nação toda tinha aqueles deuses pagãos, né? E nenhum deles se curvavam diante do Deus verdadeiro. E ali eles teriam que redescobrir a identidade deles. Eles teriam que redescobrir que eles eram filhos de Deus, que eles serviam ao Deus verdadeiro. E que, na verdade, o Deus verdadeiro é a identidade deles. E no meio daquele povo eles teriam que encontrar isso de novo. Saber quem eles eram. E quando isso acontecesse, se eles fizessem tudo que Deus pediu, né, se mantessem sob o jugo da Babilônia, se mantessem entre aquele povo, não tristes, mas trabalhando com eles, vivendo com eles, isso ia acontecer. Eles iriam redescobrir quem eles eram através daquele exílio. E por isso que Deus não deixa eles sozinhos. Naquela época, o profeta Ezequiel estava pregando entre os babilônios para aquele povo, justamente para eles não esquecerem quem eles são, para eles lembrarem. Então Deus não deixa eles lá, sozinhos, abandonados. Ele leva justamente profetas para falarem a eles quem é o Deus verdadeiro, qual a identidade deles, e também levar até outras pessoas daquele reinado também a reencontrar a identidade como filho de Deus. Então, para Jeremias, ele não existia paz, porque ele foi chamado para fazer uma coisa que não era uma paz. Ele não estava proclamando paz para aquele povo. Só mais adiante que ele foi proclamar. Então, para ele não ficava em paz até ver que o povo estava bem. Até ver que o povo tinha realmente os olhos abertos. E que a paz estava ali. Então, por isso que Jeremias, ao invés de pregar a paz agora, ele fala que a paz virá um dia. Só um dia. Quando eles voltarem de volta lá para a Judéia, para Jerusalém, assim que eles tiverem de novo a fé no Deus verdadeiro. Assim eles seriam completamente restituídos. Iriam voltar a viver como um povo de Deus. E Paulo escreve os seguintes versículos aos Romanos. Ele fala assim: meus irmãos, todos vocês podem compreender muito bem o que eu vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa quando essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês. Do ponto de vista da lei, vocês já morreram. Vocês já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado, para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Então aquele povo realmente foi destruído. Ele realmente foi destruído porque eles não respeitavam as leis. E a lei causou a destruição. Mas aí ele fala, o profeta Jeremias aponta para um futuro em que ninguém mais vai estar sob o jugo da lei, aqueles que estiverem sob o corpo de Cristo. Então, a realidade de paz é só a realidade daquelas pessoas que se encontram dentro do corpo de Cristo. Essa é a verdadeira paz. Então, para aquele povo, não tinha paz porque eles não respeitavam as leis. Aquilo causou a destruição. E a paz só chegou quando justamente Jeremias e Ezequiel apontavam para o futuro. A paz que iria vir através de Jesus Cristo. Então eles estavam sempre apontando
Hoje é um momento de destruição, mas no futuro é um momento de restauração. É um momento que a paz vai estar de fato entre nós, de fato encarnada, vivendo entre nós, nos ensinando coisas, nos ensinando a ter paz e a ensinar a paz a outras pessoas. E por isso nós morremos para a lei e obedecemos ao Espírito Santo, que a própria paz enviou para nós. O próprio Jesus enviou o Espírito Santo, que está vivo dentro de nós, que não é o Deus de pedra nem de madeira, mas é o Deus vivo que habita dentro de nós. E é sobre isso que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas Jesus veio morrer. Não tem paz na morte. Ele veio ressuscitar e enviar o seu Espírito. E a partir do momento, o mundo tem a paz da ressurreição e do envio do Espírito. A partir desse momento que a paz, finalmente, ela é plena para todas as pessoas. Está completa, é perfeita. E através dele, dessa obra que ele fez, os nossos corações ardem e pulsam no ritmo da palavra de Deus, no ritmo da paz de Jesus Cristo. E como Jeremias, nós não vamos ficar em paz enquanto o nosso próximo quando o nosso próximo estiver distante de Deus. A gente não vai estar em paz quando as pessoas que nós amamos, que nós queremos ver no céu com a gente, não estiverem diante de Deus, quando elas não estiverem próximas de Deus. A gente não pode ter paz quando a gente vê essas coisas. E justamente a paz, em um mundo em que não há paz, nós não podemos ficar inertes a todas as coisas ruins que estão diante de nós. Então, a gente não pode ficar em paz quando a gente vê a injustiça. A gente não pode ficar em paz quando a gente vê a maldade. Isso tem que arder dentro de nós e a gente proclamar para outras pessoas também. De que qualquer coisa que não é o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo que existe, para as pessoas não se curvarem diante de outras coisas que não sejam Deus. Então a palavra de Deus não vai te dar paz se você também se distanciar de Deus. Se você decidir então um dia não ir mais para a igreja, a palavra de Deus ainda vai estar dentro de você, te importunando, ardendo dentro de você e falando: volta para a igreja. O teu lugar é lá, o teu lugar é na comunhão. Então Deus também aquele negócio vai arder dentro de você e vai te dilacerar por dentro. Porque é assim que a palavra de Deus age dentro de nós. Até que nós estejamos em paz com Deus. Não com o mundo, com Deus. Então Deus, ele apela para que as pessoas estejam diante dele, através do Espírito. De modo que quando perguntarem para você por que você vai para a igreja, ou por que você frequenta a igreja, você diga: eu não sei por que eu estou aqui, apenas algo arde dentro de mim e me chama para que eu vá lá. Eu acho que, logicamente, a gente não consegue explicar por que a gente vai. A gente às vezes fala que a gente vai porque a gente tem boas amizades, ou porque as pessoas são alegres. Mas e se um dia as pessoas não forem alegres, a gente não tiver mais as amizades, a gente vai por causa do quê? Por causa das pessoas ou porque Deus nos chamou para ir? Então a paz, ela é uma realidade, sim, não para o mundo, mas para as pessoas que estão dentro do corpo de Cristo. E por que a paz só existe dentro do corpo de Cristo? Porque o mundo, ele vive uma tensão entre o pecado e a paz. A paz, ela só existe dentro do corpo de Cristo. E o pecado é tudo que aquilo não está, tudo que não está no corpo de Cristo, que é o mal. E aqui a gente vive nessa tensão, né, entre a gente viver plenamente a paz como corpo de Cristo, mas ainda não vivemos ela completamente porque ainda estamos no mundo. Ainda temos o pecado. Então, mesmo dentro do corpo de Cristo, a paz ela é manifesta de forma completa,
mas nós não temos ela de forma completa, porque o mundo ainda não tem a paz. O mundo ainda tem o pecado. Então a gente consegue contar nos dedos aqueles momentos felizes, momentos de paz que a gente tem. Que, por exemplo, quando a gente tem um momento muito alegre com a nossa família, com a igreja, né? Ou o prazer de estar aqui na Santa Ceia, no culto, a comunhão, né, com as pessoas. Essas coisas são manifestações da paz, mas que não são muitas. Mas a maldade geralmente é o que mais se manifesta. E a paz, ela é coisa que a gente pode contar nos dedos, né? Por causa do pecado, nós sabemos muito bem que os momentos de paz na nossa vida são raros. Mas, por outro lado, nós anunciamos a profecia de que temos a esperança de que um dia o pecado vai ser completamente varrido do mundo, vai ser completamente aniquilado do mundo, e de fato nós vamos experimentar a verdadeira paz, como ninguém nunca jamais viu antes, como ninguém um dia sequer pôde compreender ou ver essa paz, a não ser o próprio Deus. Que o Espírito Santo nos preserve nessa fé e nessa paz para a vida eterna. Amém.